Olá, vamos dar início agora para a parte 3 dessa nossa revisão sobre essa primeira parte do curso. Que a gente vai falar hoje são sobre os axiomas de medição de ângulos. Na parte anterior, a gente falou sobre a medição de segmentos e eu tinha falado que a ideia era aplicar exatamente a mesma estratégia para a parte de medir ângulos. Mas primeiro a gente precisa definir o que são esses ângulos. Do mesmo jeito que a gente definiu segmentos nas partes anteriores, agora a gente vai definir ângulos. Então, para você falar em ângulos, você precisa de duas semirretas. E duas semirretas que têm a mesma origem. Então, se você tiver duas semirretas, igual aqui eu tenho a semirreta com origem em A e contendo o ponto B, e aqui eu tenho a semirreta E com origem em A e contendo o ponto C. A gente chama de ângulo a essa figura que é formada por duas semirretas de mesma origem. Essas semirretas aqui, elas são chamadas de lados do nosso ângulo e essa origem comum, no caso o ponto A, é chamado de vértice do ângulo. Quando a gente tem uma figura como essa, a gente precisa de uma notação para representar. E nesse caso em particular, a gente tem duas notações possíveis. Você pode chamar de BAC ou de CAB a esse ângulo aqui. O que eu chamo a atenção é que o que leva esse chapéuzinho aqui é justamente o vértice do ângulo. Existe a situação em que você pode ter duas semirretas distintas numa mesma reta, e essas duas semirretas distintas na mesma reta, elas formam um ângulo que é chamado de ângulo raso. O que a gente quer fazer agora é, tal como o caso da medição de segmentos, a gente quer aprender a medir ângulos. Então, primeiro a gente precisa tentar colocar números nesse universo que são os ângulos. E para a gente colocar números, a gente vai precisar de um axioma para introduzir esse conceito. E o axioma que vai introduzir esse conceito é o axioma 3,4, que diz que todo ângulo tem uma medida maior ou igual a zero. A medida de um ângulo é zero se somente se ele é constituído por duas semirretas coincidentes. Essa medida que a gente está falando é a que vai virar a medida do ângulo. Então, a gente está falando aqui que o que se espera é que a medida de um ângulo ela seja maior ou igual a zero. Ela só vai ser igual a zero quando essas semirretas são coincidentes. Então, com isso, a gente tem uma definição aqui para a gente conseguir, uma vez que a gente conseguiu colocar nesse universo que existe uma medida, então o próximo passo é conseguir tentar fazer, tal como na medição de segmentos, fazer uma correspondência bionívoca entre essa questão dos ângulos e os números reais. Só que para isso, eu primeiro preciso entender um conceito de como que vai ser, como que o que é uma como que vai ser essa divisão. Então, para isso, eu vou definir aqui o seguinte, que quando você tem uma semirreta, ela divide um semiplano se ela estiver contida no semiplano. Então, a gente sabe que todo plano, se você pegar uma reta, essa reta, ela divide o semiplano em dois pedaços, e você diz que, e se você escolher um desses pedaços, por exemplo, eu vou escolher esse pedaço aqui superior. Se você tiver uma semirreta e a origem dessa semirreta seja um ponto dessa reta aqui, então você diz que, e ela estiver contida, e essa semirreta estiver contida nesse semiplano, então você está falando que essa semirreta aqui, ela divide o semiplano. Então, nesse caso aqui, a gente tem, por exemplo, a reta R aqui e tem a semirreta de origem O e contendo o ponto A. Essa semirreta de origem O e contendo o ponto A, ela é uma semirreta que divide o semiplano. Qual semiplano é esse? É o semiplano que é determinado pela reta R e contém o ponto A. Outro exemplo nesse outro caso aqui, nessa outra figura, a gente também tem uma semirreta, só que agora é a semirreta OB, dividindo o semiplano. E aí, quando você tem situações como essa, o axioma 3,5 ele diz que uma coisa que a gente consegue fazer é uma correspondência bionívoca entre os números reais, entre 0 e 180, e as semirretas da mesma origem que dividem um dado semiplano.
Então, essas duas semirretas aqui, é a semirreta OA e OB, elas são duas semirretas que estão contidas no mesmo semiplano e têm a mesma origem. Então, a gente consegue fazer uma correspondência bionívoca entre os números de 0 a 180 e cada uma dessas semirretas. Então, por exemplo, para essa semirreta OA, eu vou associar o número A. Para essa semirreta OB, eu vou associar o número B. E como os números que eu estou associando são de 0 a 180, então o 0 está representando essa semirreta aqui, que é a própria reta, e o 180 está representando essa outra semirreta aqui nessa direção. Também está contida na reta. E quando a gente faz essa correspondência bionívoca, o que você espera é que a diferença entre esses números reais represente a medida do ângulo que está sendo trabalhado. Então, com isso, a gente tem que, para cada número de 0 a 180, eu consigo corresponder uma semirreta aqui nesse semiplano, e para cada semirreta que estiver aqui nesse semiplano, eu consigo corresponder um número real de 0 a 180. Então, com isso, eu tenho o seguinte, que para essa semirreta A eu tenho o número A, para essa semirreta OB eu tenho o número B. Então, a minha definição do ângulo AOB vai ser essa diferença de A menos B. Onde essa diferença eu coloco ela em módulo, porque no axioma 3,4, uma exigência é que essa medida seja uma medida positiva. E daqui a gente já conclui quanto que é a medida de um ângulo raso, porque o que é a ideia do ângulo raso? A ideia do ângulo raso é que ele é formado por duas semirretas distintas na mesma reta. E você tem que uma semirreta aqui tem medida 180, a outra semirreta tem a coordenada 0 associada a ela. Então, quando você faz a diferença, você obtém os 180 graus, que é a medida do ângulo raso. Um outro conceito que a gente vai querer estabelecer aqui é que, uma vez que a gente conseguiu fazer a correspondência bionívoca, a gente quer entender como que você como somar dois ângulos. Então, para a gente somar dois ângulos, aí eu vou definir um outro conceito, que é quando que uma semirreta está entre outras duas. Então, eu tenho aqui, no caso, nessa figura, eu tenho três semirretas. A semirreta de origem OA, a semirreta de origem OC e a semirreta de origem OB. De acordo com o axioma 3,5, a cada uma dessas semirretas eu consigo associar um número real. Então, a essa semirreta eu associei o número A essa daqui eu associei o número C e a essa daqui eu associei o número B. São três semirretas de mesma origem. E aí eu digo o seguinte, se nessas semirretas você unir o segmento ligando de A a... Se você ligar esse segmento dessa semirreta OA com o segmento dessa semirreta OB, se o segmento AB ele interceptar a semirreta OC, então a gente diz que esse ângulo, que é o ângulo AOB, ele é um ângulo, a semirreta OC, ela divide esse ângulo AOB. Então, novamente, você diz que o ângulo ele é dividido pela semirreta OC se quando você liga esse segmento formado ligando os pontos A e B, você tem que esse segmento intercepta essa semirreta OC. Se ele interceptar, então é porque esse ângulo AOB ele é dividido por essa semirreta. E com isso a gente tem condições de enunciar esse axioma 3,6, que diz que quando você tem uma semirreta dividindo um ângulo, então você tem o seguinte, que o ângulo AOC mais o ângulo COB dá o ângulo AOB. Esse ângulo todo aqui, por isso que tem como lados as semirretas OA e OB. O que são ângulos suplementares? Nós chamamos de ângulos suplementares aqueles que a medida deles é 180 graus. Ou seja, que quando você soma esses dois ângulos, você tem um ângulo raso. Então, a ideia é que o desenho seja uma reta. Então, por exemplo, nesse caso aqui, você tem que o ângulo AOB e o ângulo AOD, eles são suplementares. O ângulo COD e o ângulo AOD também são suplementares, porque quando você soma esses dois ângulos, o resultado dessa medida é 180 graus. Como que a gente faz para obter um suplemento do ângulo? Para obter um suplemento do ângulo, basta você prolongar o outro lado.
Quando você tem duas retas distintas, que é igual a esse caso aqui, e essas duas retas distintas elas se interceptam em um ponto, no fim das contas a gente tem, o que nós temos aqui são quatro ângulos sendo formados. Quais são esses ângulos? O ângulo, todos esses ângulos com o mesmo vértice, AOB, AOD, DOC, COB, esses são os ângulos que a gente tem formados aqui. Eu chamo a atenção que esses ângulos AOB, DOC, eles são ângulos interessantes porque eles estão em lados opostos e eles estão opostos pelo vértice O. Então, esse tipo de ângulo a gente chama de opostos pelo vértice. Outro exemplo de ângulos opostos pelo vértice é o ângulo AOD e BOC. Eles também são opostos pelo vértice. Com esses axiomas, um resultado que a gente tem condições de demonstrar, e é uma propriedade que a gente tem que verificar, que a gente aprende da escola com muita frequência, é que ângulos opostos pelo vértice eles têm a mesma medida. E esse é o objetivo da proposição 3.5. Então, para a gente demonstrar, vamos primeiro entender qual que é a nossa hipótese e qual é a nossa tese. Então, a nossa hipótese aqui é que a gente tem ângulos opostos pelo vértice. Eu vou pegar os ângulos AOB e os ângulos DOC, para concentrar a minha demonstração, são opostos pelo vértice. O que eu quero chegar de conclusão? Eu quero chegar à conclusão que esses dois ângulos eles são iguais. Então, eu peguei ângulos arbitrários aqui. Para demonstrar isso, eu tenho que lembrar o seguinte, que como os ângulos AOB e DOC eles são opostos pelo vértice, eles têm exatamente o mesmo suplemento. E de fato, se você olhar aqui o ângulo AOB e o ângulo DOC, quando você olha o ângulo AOD, ele é suplemento desses dois ângulos. Ou seja, quando você faz AOB mais AOD dá 180 graus, e quando você faz COD mais AOD, também dá 180 graus. Isso daqui já preenche metade da nossa demonstração. Porque aí o que você faz? Você pensa isso daqui como um sistema, e nesse sistema uma coisa que você pode fazer aqui é subtrair. E quando você subtrair, você vai ficar AOB menos DOC, o AOD menos o AOD cancela, o 180 menos o 180 cancela, então você vai ter que AOB menos DOC é igual a zero, ou seja, AOB é igual a DOC. Você mostrou aqui que os ângulos opostos pelo vértice, eles têm a mesma medida. Então, o segredo para essa demonstração é verificar que esses dois ângulos eles têm o mesmo suplemento. Então, por isso que antes da gente fazer essa demonstração, a gente definiu o que eram ângulos suplementares. Um outro ângulo que merece a nossa atenção e no sentido de que ele merece um nome particular é o caso ângulo reto. O ângulo reto é um ângulo cuja medida ele é de 90 graus. Quando nós temos duas retas se intersectam, se eu tenho duas retas, eu tenho uma reta aqui e uma reta aqui. Se um dos ângulos for de 90 graus, então se um dos ângulos for de 90 graus, então todos os outros também são de 90 graus. Isso é consequência direta da proposição que a gente acabou de ver. Quando você tem essa situação, você chama essas duas retas de retas perpendiculares. Um resultado que é interessante a gente verificar, ele diz o seguinte, que se você tiver uma reta, então, por qualquer ponto, por um certo ponto dessa reta, uma coisa que você pode ter certeza é que você consegue desenhar uma reta perpendicular a essa reta azul aqui, que é a reta dada, passando por esse ponto dado. Então, isso daqui é o resultado que a gente quer demonstrar. É um teorema, um resultado bem forte e que vai ajudar a gente em outras situações. Para demonstrar ele, eu vou separar o que é hipótese e o que é a conclusão aqui. O que é a minha hipótese? É dado para mim a reta e um ponto sobre ela. E o que eu tenho que demonstrar? Essa notação aqui
ela significa o E de existe e esse exclamação ele representa a unicidade. Então aqui existe e é única. Uma reta que passa pelo ponto A e é perpendicular à reta M. Isso que eu quero demonstrar. Então, para demonstrar, primeiro, nós temos, na nossa hipótese, a gente tem a nossa reta M dada e um ponto sobre ela, que é o ponto A. Duas semirretas, a gente já viu na primeira parte, na parte 1, que a união de duas semirretas forma a reta toda. Então, se eu pegar essa reta M, ela é formada por duas semirretas distintas com origem no ponto A. E essas duas semirretas distintas de origem no ponto A, a gente viu no início dessa aula, elas formam um ângulo raso. E esse ângulo raso tem medida de 180 graus. E a gente sabe que a gente consegue colocar uma correspondência de 0 a 180 entre esses números reais e as semirretas que dividem o semiplano. O semiplano que eu vou olhar é esse semiplano superior aqui. Então, o que a gente vai fazer aqui, uma vez que a gente está considerando um desses semiplanos aqui, então, vou considerar esse semiplano superior, o que a gente vai fazer é o seguinte, que uma coisa que o axioma 3,5 garante é que que existe uma semirreta aqui, no caso essa semirreta, com origem no ponto A, de forma que a essa semirreta que está nesse semiplano, eu consigo associar um número de 0 a 180. E no caso específico, eu consigo associar o número 90. Por que eu vou escolher o número 90? Porque o meu objetivo é obter uma reta perpendicular. Então, com isso, eu tenho uma semirreta aqui, e essa semirreta, ela forma ela é associada ao número 90, então, com isso, ela forma um ângulo de 90 graus com as outras duas semirretas que são determinadas pela reta M. E com isso, eu tenho aqui a questão da existência da minha reta, porque aqui é só pegar essa semirreta que é determinada pela reta, pegar a reta determinada pela semirreta de origem A aqui, aí eu tenho uma reta que é uma reta que forma um ângulo de 90 graus com a reta M. O que me falta demonstrar é a questão agora da unicidade. Então, eu tenho que ela existe, o que eu preciso mostrar aqui é que, na realidade, não pode acontecer essa situação como essa. Em vez de ser uma reta, serem duas retas, e essas duas retas terem a medida 90 associadas a ela. Então, o que eu vou fazer é o seguinte, eu vou supor essa situação de que existam duas retas N e L' perpendiculares a essa reta M passando pelo ponto A. Então, eu tenho um ângulo gama, que é formado com a reta N, e eu tenho um ângulo beta, que é formado com a reta N'. Além disso, eu tenho um ângulo alfa formado entre as retas N' e N. Se você somar alfa, beta e gama, você sabe que essa medida toda dá 180 graus, porque essa é a medida do ângulo raso. Mas uma informação que nós supomos inicialmente era que o gama vale 90 graus e que o beta também vale 90 graus. Por quê? Porque tanto a reta N quanto a reta N' são perpendiculares à reta M. Então, o beta e o gama medem 90 graus. Aí, quando você substituir essa informação aqui, que o beta é 90 graus, o gama é 90 graus, você vai obter que o seu alfa é igual a 0 graus. Então, se o alfa é igual a 0 graus, é porque as duas semirretas, as retas N e N', elas são coincidentes. Se elas são as semirretas, se elas são coincidentes, então isso contradiz aquela suposição inicial de imaginar que as retas N e N' são distintas. Então, na realidade, elas são a mesma reta. Então, com isso, a gente provou a unicidade e provou que, dado a reta, eu consigo determinar uma única reta perpendicular a essa reta dada, passando por um ponto. E com isso, a gente encerra essa primeira parte toda do que foi feito nas aulas anteriores. Bons estudos, não esqueçam de fazer os exercícios.